Salve, salve, galerinha concurseira! Mais um bloco de revisão para você que vai fazer a prova do DEPEN. Agora a gente vai ver, né? Pouquinho de LEP, pouquinho de legislação aí, né? Especial aí. Felizmente não vai dar pra gente ver todas as legislações, né? Eu vou me concentrar na lei do desarmamento e na LEP, tá certo? Tranquilo? Então vamos lá. Da famosa lei de execuções penais, né? Então, primeiramente, o que diz lá o artigo 1º aí da LEP, né? Diz que a execução penal, ela tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Então, na verdade, a execução penal, ou seja, né, é o cumprimento da pena que tem por objetivo efetivar as disposições da sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração do condenado e do internado de volta a, isso aqui é importante, de volta à sociedade. Tal jurisdição penal do juiz ou tribunal de justiça ordinária será exercida no famoso processo de execução, né, de acordo aí com a lei de execução penal, a famosa LEP. Bem, aí muito cuidado aí com as perguntas aí de prova, né? Aí, no processo penal, a execução penal é um novo processo e possui o quê? Natureza administrativa, sim, mas não só natureza administrativa. Natureza jurisdicional, sim, mas não só, não é? Ela não é somente processual. Ela tem, na verdade, a natureza jurisdicional e administrativa. Então, cuidado, não é? A execução penal, não é? É um novo processo e ele tem uma característica tanto jurisdicional como administrativa. A jurisdição penal dos juízes ou tribunais de justiça ordinária em todo o território nacional será exercida no processo de execução na conformidade desta lei do Código de Processo Penal. Aí cuidado nesse parágrafo único aqui. Esta lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório, ao condenado pela justiça eleitoral militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Ou seja, a LEP é aplicada ao condenado também pela justiça eleitoral ou militar. Por que essas justiças possuem órgãos constituídos, com exceção da eleitoral, que são tribunais que possuem juízes de outros órgãos? Cabe à justiça militar processar e julgar seus crimes militares e a execução deve seguir o mesmo rito, né, previsto na LEP. Olha aqui uma pergunta de prova. Aplica-se a LEP igualmente ao preso provisório e ao condenado pela justiça eleitoral ou militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária, né? Então, questão aí de agente penitenciário aí, letra A. Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela liberdade. Ou seja, o cara não vai ter direito, né, à liberdade, mas ele vai ter direito à integridade física, à sua integridade moral. Então, pessoal, o cara que é sentenciado, ele não perde os seus direitos, não é? Lembre-se que a gente vai, sempre quando fala em LEP, a gente sempre vai lembrar, não é, de um princípio muito importante, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da dignidade da pessoa humana. Aí o parágrafo único, muito importante, né, que diz que não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou
política. Então, quando se trata, né, da ação de execução, não haverá qualquer distinção, seja racial, social, religiosa ou política. Vamos para o artigo 5º, né, que é mais importante. Porque que ele trata sobre classificados. Então, o artigo 5º diz: os condenados serão classificados segundo os seus antecedentes e personalidade para orientar a individualização da execução penal. Então veja, ó a importância aqui, os condenados serão classificados segundo os seus antecedentes e personalidade para orientar a individualização da ação de execução penal. Então a classificação será feita por uma comissão técnica, né, de classificação que elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade adequado ao preso, adequado ao condenado ou preso provisório, né? A comissão técnica classifica de classificação existente, cada estabelecimento será presidida por um diretor e composta por, no mínimo, 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente. Então, vejam, a LEP, né, no seu artigo 5º, ela estabelece, né, que os condenados serão classificados segundo os seus antecedentes e sua personalidade. Serve para quê? Serve para orientar a individualização da execução penal. Com isso, a LEP determina que os candidatos devem ser, vejam, distribuídos em classes, de acordo com determinados critérios, a fim de que as penas sejam cumpridas, atendendo o preceito constitucional da individualização da pena, que está lá no artigo 5º, inciso, não é? 60 não, inciso 46, que diz que os indivíduos serão, né, apenados de acordo com a idade, com acordo com o sexo, né? Então, é por isso que vai haver essa classificação, tá certo? Então, não se deve, portanto, inserir no mesmo contexto condenados diferenciados, como, por exemplo, reincidentes e primários. Para orientar a classificação, procede-se a análise da folha de antecedentes criminais, bem como ao estudo da personalidade do apenado, levando-se em consideração sua conformação física, seu temperamento, seu caráter, dentre outros aspectos. A classificação de um condenado será feita por aquela comissão técnica que a gente falou. Então, quando se tratar de condenado a pena privativa de liberdade, essa comissão técnica de classificação existente em cada estabelecimento será presidida pelo diretor, não é? E composta no mínimo de 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social. Bora lá para o artigo 8º. O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado será submetido a exame criminológico. Cuidado, que veja que ele vai ser submetido a uma classificação e também a um exame criminológico. Então, criminológico. Então veja que classificação e exame criminológico não são a mesma coisa, tá? Então, para a obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação. Então, para que eu tenha uma classificação, eu tenho que primeiro realizar o exame criminológico, né? Com vistas à individualização da execução. Então, ao exame que trata este artigo, poderá ser submetido o condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime semiaberto. Então, isso é importante. Por quê? Que a prova vai colocar que esse exame criminológico só pode participar dele aqueles condenados em regime
fechado. Não, também pode ser em regime semiaberto. Então, ó, vamos fazer a diferenciação aqui, ó. Exame de classificação e exame criminológico. O que é o exame de classificação? É amplo e genérico. O exame criminológico, ele é um exame específico. Exame de classificação orienta o modo de cumprimento da pena, dá norte da socialização. Já o criminológico busca construir um prognóstico da periculosidade do indivíduo, partindo do binômio delito-delinquente. Ou seja, qual foi o delito? Quem o praticou? Exame de classificação envolve aspectos relacionados com a personalidade do condenado, seus antecedentes, sua vida familiar e social, sua capacidade laborativa. Já o exame criminológico envolve a parte psicológica e psiquiátrica, atestando a maturidade e disciplina do reeducando, sua capacidade de suportar frustrações. Beleza? Então, ó, muito cuidado desses primeiros dispositivos da LEP, que é o que mais cai em prova, né? Esses primeiros dispositivos da LEP são aquelas que mais caem em prova, tá? Vamos lá para o famoso exame, né? A identificação do perfil genético ou a famosa extração de DNA. Artigo 9A, né? Os condenados por crime praticado, veja só, por isso que o 9A é importante, porque ele determina qual essa extração de DNA para quais crimes. E é isso que a prova cobra. Os condenados por crime praticado dolosamente, com violência de natureza grave contra a pessoa, ou qualquer dos crimes previstos no artigo 1º da Lei 8.072, que trata de quê? Crimes hediondos, serão submetidos obrigatoriamente, não é facultativa não, é obrigatoriamente a identificação do perfil genético mediante a extração do DNA. Então, o que a gente precisa se ligar aqui, né, no artigo 9A? O exame de DNA vai ser obrigatório? Vai. Mas esse exame vai ser para qualquer crime? Não. Primeiro, para os crimes que são o quê? Dolosos, ou seja, culposo, tchau, tá fora. Mas só doloso, que eu posso ter um crime doloso, furto é um crime doloso, e não tem violência. E vai ser feita a extração do DNA? Não. É para aqueles crimes dolosos com violência de natureza grave à pessoa, ou então aqueles previstos na Lei 8.072, que é a lei dos crimes hediondos. Então, praticou o crime hediondo também vai passar pela a extração aqui, né? Vai ser extraído aí o seu DNA. Cuidado para não confundir, veja, identificação civil com identificação criminal, tá? É importante saber que você tem dois tipos de identificação. A identificação civil é a pessoa que possui um dos documentos de identificação civil previsto no artigo 2º da Lei 12.037, carteira de identidade, trabalho, beleza. Mas veja, ele também, esse cara vai ser submetido a uma identificação criminal que tem 3 espécies: fotográfica, a identificação datiloscópica, digitais, e aquela que a gente acabou de ver aqui, a coleta de material biológico para obtenção do perfil genético. Então, mais uma vez, ó, o indivíduo ele pode sofrer duas espécies de identificação. A identificação civil, que é quando você apresenta seus documentos, ou a identificação criminal, que são 3. A identificação fotográfica, datiloscópica, que é aquela da retirada das digitais, e essa, né, que acabamos de trabalhar, que é a coleta de material biológico para a obtenção do perfil genético, o artigo 9A.
Bem, artigo 11, não é? Será importante aqui. Então, assistência, né, em relação ao condenado. A assistência será material à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. Pessoal, grave isso aqui, porque isso aqui cai. Então, como será a assistência? Material, saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. Tá certo? Então, com isso, terminamos, né, a nossa revisão aí sobre a LEP. Agora a gente vai ver, não é? Um assunto que eu escolhi porque, com toda certeza, vai cair na tua prova, dentre aquelas, porque tem várias leis, né, extravagantes, mas tem uma que é batata, que vai cair na tua prova, que vai ser o Estatuto do Desarmamento. Então, por isso que nós vamos trabalhar, como eu disse para vocês, não dá para trabalhar todas as leis, não é? Não dá, mas a gente vai trabalhar especificamente essa, né? Bem direitinho, que é o Estatuto do Desarmamento. Então, quando se trata do Estatuto do Desarmamento, pessoal, ó, lembrar que é importantíssimo saber que no Estatuto do Desarmamento você trabalha com 3 nomenclaturas: arma de fogo, munição e acessório, tá? O que é arma de fogo? Arma que arremessa projéteis empregando a força expansiva dos gases gerados pela combustão de um propelente confinado em uma câmara que normalmente está solidária a um cano que tem a função de propiciar continuidade à combustão do propelente, além de direção e estabilidade ao projétil. Isso quer dizer logo de cara que se o Estatuto do Desarmamento trata de arma de fogo, então um facão, não é? Não vai ser regulado pelo Estatuto do Desarmamento. Mas espera aí, Emanuel, então facão não é crime? Não, facão é uma contravenção penal, a famosa arma branca, né? Então as armas brancas não estão regulamentadas pelo Estatuto do Desarmamento. Só quem está regulamentado pelo Estatuto do Desarmamento é a arma de fogo, beleza? Tranquilo? Vamos lá, vamos continuar. Outro, ó, munição. É artefato completo pronto para carregamento e disparo de uma arma cujo efeito desejado pode ser destruição, iluminação, ocultamento do alvo, efeito moral sobre o pessoal, exercício, manejo, outros efeitos especiais, tá? E acessório é o artefato que, acoplado a uma arma, possibilita a melhoria do desempenho do atirador, a modificação de um efeito secundário do tiro ou a modificação do aspecto visual. Exemplo, miras, tripé, silenciadores. Aí você tem dois órgãos, pessoal, que vai tratar aí da regulamentação dessas armas, que é o SINARME e o SIGMA, tá? Então você tem 2 órgãos que vão tratar da regulamentação dessas armas. Então você tem o SINARME, que é o órgão federal instituído pela nova lei, né, com circunscrição em todo o território nacional, que integra a estrutura orgânica do Ministério da Justiça no âmbito da Polícia Federal. Então, o SINARME, né, vai ser instituído pelo Ministério da Justiça no âmbito da Polícia Federal. E tem, obviamente, circunscrição em todo o território nacional. Então, o que vai tratar o SINARME? O SINARME, perdão. Tem a finalidade de manter cadastro geral integrado e permanente de armas de fogo importadas, produzidas e vendidas no país da sua competência e o controle do registro dessas armas. Já o SIGMA, só lembrando que o SINARME não alcança as armas de fogo das Forças Armadas e Auxiliares. Quem são as Forças Armadas? Exército, Marinha e Aeronáutica. Quem são os auxiliares? PM e Bombeiro Militar. Então, o SINARME não alcança essas armas. Então, quem alcança essas armas?
é o famoso SIGMA, né? Que é o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, né? Instituído pelo Ministério da Defesa, veja aqui no SINARME, é instituído pelo Ministério da Justiça, aqui é instituído pelo Ministério da Defesa no âmbito do Comando do Exército, e aqui no SINARME o âmbito é da Polícia Federal. Aqui, ó, com circunscrição em todo o território nacional, que tem por finalidade manter o cadastro geral permanente integrado das armas de fogo de competência do SIGMA. Bem, visto isso, então a gente vai fazer alguma leitura aí, leituras importantes, não é, do Estatuto do Desarmamento. Então, vamos logo para o registro, que a gente já falou de SIGMA, então vamos logo para o registro do SIGMA e do SINARME, vamos logo para o registro, que é importantíssimo, né? Vamos para aquilo que é objetivo. Então, artigo 3º, é obrigatório o registro de arma de fogo no órgão competente. Que órgão competente é esse? Vamos lá. Ó, se for de uso restrito, Comando do Exército, e qual é o órgão? SIGMA. De uso permitido, Polícia Federal, órgão responsável, SINARME. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Artigo 4º. Esse artigo 4º é importantíssimo. Por quê? Porque ele vai trazer os requisitos. Quais são os requisitos para se adquirir arma de fogo? Então, preste atenção. Dentro da parte geral da Lei do Desarmamento, o que você precisa estudar? 4, 6 e 10. 4, 6 e 10. Que a partir do 12 é crime. Então você tem que estudar esses 3 artigos aqui. 4, 6 e 10. Tá? Então vamos lá. O 4 trata de quê? Dos requisitos. Quais são os requisitos para obter arma de fogo? Então, para adquirir uma arma de fogo de uso permitido, o interessado deverá, não é, declarar efetiva necessidade de atender os seguintes requisitos: comprovação da idoneidade, não é, de certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral, e de não estar respondendo a inquérito policial ou a processual criminal, que poderão ser fornecidas por meios eletrônicos. Apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita e de residência certa. Comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestadas na forma disposta no regulamento desta lei, né? Então, você tem que ter aí esses 3 incisos importantes. E depois a gente vai para aquele inciso 6º, que são quais são os órgãos, né, que podem... Quais são os órgãos que podem ter o porte de arma. Aí diz aqui: o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria Então, é proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos na legislação própria para os integrantes das Forças Armadas. Então, para os integrantes das Forças Armadas é permitido: Exército, Marinha e Aeronáutica. E os integrantes de órgãos referidos no artigo 144. Quais são esses órgãos? Bora lá. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro Militar. Aí, mas Emanuel, Polícia Penal não está no artigo 144. Veja que o artigo 144 foi alterado na emenda constitucional número 104, né? Foi em 2019. Aqui, né, é de 2006. Então, por isso que não está aqui logo a Polícia Penal no inciso 1º. Mas esse artigo 6º trata, sim, da Polícia Penal, só que ela trata como agente prisional, tá? Os integrantes das guardas municipais, isso aqui é importante, ó, das capitais dos estados e dos municípios com mais de 500 mil habitantes, nas condições do regulamento. Então, os integrantes das guardas municipais das capitais dos estados e dos municípios com mais de 500 mil habitantes. Então, cuidado. Eu posso ter uma capital com 50 mil habitantes e a guarda municipal
ter os guardas municipais poderem ter porte de arma. Qualquer capital, e não importa o número de habitantes, a guarda municipal pode ter porte de arma. Não sendo capital, nos municípios com mais de 500 mil habitantes. Aí a gente vai ver que nesses municípios de 500 mil habitantes, você vai ter a possibilidade da guarda municipal ter porte de arma dentro, ou seja, durante e fora do serviço. Agora, os integrantes das guardas municipais dos municípios com mais de 50 mil, mais de 50 e menos de 500 mil habitantes, só quando de serviço. Então, ó, o que a gente tem aqui? Para a gente focar. Porte para as guardas municipais, capitais dos estados e dos municípios com mais de 500 mil habitantes, pode portar fora do serviço, ou seja, durante e fora. Municípios com mais de 50 e menos de 500 mil habitantes apenas podem portar quando em serviço. Outros que podem portar arma de fogo, os agentes operacionais da BIM, os integrantes dos órgãos policiais, Polícia da Câmara, Polícia do Senado, os integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardas aqui, ó, prisionais, os integrantes das escoltas de presos e das guardas portuárias, as empresas de segurança privada, de transporte de valores, para os integrantes das entidades de desporto, né? Aqueles atiradores, né? Ia botar atiradores de elite, né? Aqueles atiradores que participam de competições desportivas, tá? Né? Integrantes de carreiras de auditoria e membros dos tribunais do Poder Judiciário e do Ministério Público. Então, vamos agora para o artigo 10. A autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido em todo o território nacional é de competência, ó, da Polícia Federal e somente será concedida após autorização do SINARM. Após autorização do SINARM. Visto isso, agora a gente pode ir para os crimes. Artigo 12, famoso posse, né? A famosa posse. Então, posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Então, é crime possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido. Veja que aqui, ó, não é só arma de fogo, mas também acessório ou munição de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar no interior de sua residência ou dependência desta, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular o responsável do estabelecimento da empresa. Detenção de 1 a 3 anos e multa. Então a gente vê aí que posse é aquela ideia do chamado, veja, quando ele diz posse, eu só posso ter arma de fogo, munição ou acessório de uso permitido, não é? No interior da minha residência, que a gente chama intramuros. Então, o famoso intramuros. Extramuros é porte, intramuros é posse, tá? Ou ainda no local de trabalho. Mas veja, no local de trabalho é diferente. Cuidado no raciocínio. Pronto, eu vou aí para Limoeiro, para o estúdio de gravação de Isaqueu. Eu tenho posse. Aí pego a arma, oxê, lá é meu local de trabalho. Aí vou. Vou ser preso, papai. Por quê? Porque para ter posse aí, tem que a empresa, o local de trabalho ser meu. E não eu trabalhar lá. Entenderam aí? Beleza? Então, detenção de 1 a 3 anos e multa. Outra coisa interessante que sempre cai em prova é a questão do registro vencido da arma de fogo. Ora, o registro vencido da arma de fogo, não é? A posse ilegal de arma de fogo de uso permitido com registro vencido é crime. O STJ já se pronunciou sobre isso e é o simples registro vencido da posse ilegal de arma de fogo de uso permitido é mera irregularidade
administrativa, o fato é atípico. Vamos agora para a omissão de cautela. Omissão de cautela. O próprio nome já diz, né? Crime omissivo. Crime omissivo, ou seja, aquele que se deixa de fazer. Não no crime omissivo, há um não fazer, tá certo? Então, deixar de observar, presta atenção, as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade. Então observe aqui, ó, quais são os pontos que você tem que se ligar, aquele que está em preto. Deixar de observar cautelas necessárias que menor de 18 anos ou pessoa portadora se apodere de arma de fogo. Observe aqui alguns pontos importantes. É o dever de cautela. Então, se eu chego em casa, eu tenho um menor de 18 anos, pego minha pistola, deixo em cima do guarda-roupa e ela pega, fudeu. É crime de omissão de cautela. É diferente, veja, de eu chegar em casa, pegar a arma, botar dentro do guarda-roupa, fechar, esconder a chave. Só que você tem criança e adolescente que é miséria. Os caras vasculham, deixa você sair, começa a vasculhar. Papai, deixa essa chave em algum lugar e eu vou achar. Aí vai, procura e acha. Abre e pega. É crime? Não, porque você teve a cautela necessária. Não é? Entenderam aí? E vejo que no crime de posse e de porte, a gente vai ver o termo arma de fogo, não é? Arma de fogo, acessório ou munição. No crime de omissão de cautela, ele se refere apenas à arma de fogo. Então, cuidado nesse bizuzinho, tá certo? E vamos a algumas observações importantes. Primeiro, se é crime comissivo, não abrange tentativa, porque nos crimes omissivos próprios não cabe tentativa. E outra, que é aquilo que eu já falei, só abrange arma de fogo, não abrange munição ou acessório. Parágrafo único eu vou deixar para lá, tá? Para a gente ir logo para o artigo 14, que só vai dar para ver esse artigo 14. Artigo 14, que a gente já passou, estourou o horário. Artigo 14, porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido. Então, ó, veja aqui que são vários verbos. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Agora, vamos lá, para a gente fechar aqui, ó. Não confunda posse com porte. Posse é intramuros, interior da residência ou dependência desta, ou local de trabalho, desde que seja o titular. Porte, extramuros, qualquer outro lugar que não seja o interior ou dependência da residência ou local de trabalho. Beleza? Reclusão de 2 a 4 anos. Meus amigos, com isso terminamos a nossa revisão, tá certo? E desejo a vocês uma ótima prova, não é? E sempre, sempre tenham isso na cabeça. Todo sonho é possível. Basta você querer, basta você ter o objetivo, basta você ter foco em alcançá-lo, né? Então, sempre, sempre vou em busca dos seus sonhos. Por mais que obstáculos tenham certeza que com foco, com fé, foco e força, você chega lá. Então, suave na nave, fé, força e foco na tua aprovação. Valeu, pessoal. Boa prova!